Algo interessante se perceber é justamente problemas que a gente vai ter, principalmente com redes neurais profundas, que a gente tem com gradientes com valores muito altos ou muito baixos. E a gente vai falar das causas dos valores altos e baixos e como a gente pode inicializar os pesos para a gente resolver esses probleminhas. O que acontece? O que é a causa de um gradiente muito alto ou muito baixo? A ideia do gradiente muito alto, vamos pensar, se você tem aquela função e você está otimizando, se o gradiente é muito alto, você não vai conseguir chegar no nosso mínimo local, porque ele sempre, no nosso mínimo global, que ele vai fazer um pulo muito grande entre uma época e outra, porque em uma época e outra você vai ter um gradiente muito alto e um salto muito alto, né? E aí ele não vai conseguir otimizar, lembrando daquela função, um gradiente muito alto ele pode pular muito, ele pode ir muito. Se você tem uma função que tem uma concavidade assim, ele pode passar do mínimo, né? E se o valor do gradiente for muito baixo, você vai gastar muito tempo para você conseguir chegar no mínimo, né? Você vai gastar a velocidade do aprendizado vai ser muito lenta, né? Então é interessante entender algumas causas, quais são os problemas de ter um gradiente alto e baixo e o que causa ter um gradiente muito alto ou baixo e também como a gente pode resolver isso e não deixar o gradiente ou ficar muito alto ou muito baixo. Uma das questões é deixar, dependendo da função de ativação usada, a gente vai ter gradientes pequenos ou grandes demais. E também outra questão é muitos atributos ou unidades de ativações. Que dependendo da fórmula, né? Quanto mais atributos ou unidades, maior seria o resultado final. E aí a gente tem que... Por quê? Porque imagina se você tem muitas unidades e você está fazendo aquela conta toda de... Se você tem muitas unidades ou muitos atributos, você acaba fazendo um somatório sobre todos esses valores de todos os atributos e as ponderações. Se as ponderações forem todas positivas, você geralmente vai dar um resultado muito alto, ou muito positivo, ou muito negativo. E principalmente você está deixando uma escala entre 0 e 1, vai ficar sempre positivo e no final vai ficar sempre positivo e vai dar um valor muito alto. Então você tem que fazer questões também, às vezes muitos atributos ou muitas unidades também pode dar um grande problema também. Mas assim, um dos maiores problemas numa rede neural profunda é a quantidade de camadas. Vamos pensar que você tem essas aqui também a gente vai falar um pouquinho sobre formas de melhorar na aula que vem até. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre a rede neural profunda. Vamos supor que a gente tem uma rede neural profunda só de um atributo só. E aí assim, você tem um atributo 1 aqui qualquer, você tem K camadas, e o peso de cada uma dessas camadas for em 1.2. Então se você tem um X aqui, você tem 1.2, se você tem K camadas, você vai multiplicar esse valor, você está fazendo vários pesos, né? E você está multiplicando esses pesos ao longo dessa camada. Então você vai ter 1.2 elevado a K valores multiplicados por X. Justamente pela natureza daqui, né? Tipo, olha só. Nossa. Ué. Ah não, sou. Isso me fode. Vamos pensar aqui, por exemplo, se a gente não tem uma camada de ativação, só para simplificar. Você vai multiplicar o nosso W, que é 1.2, por X. E aí a gente vai multiplicar o nosso X, o nosso peso, que é 1.2,
vezes o nosso x. E aí esse 1.2 que está aqui, vamos supor, no outro aqui, você vai multiplicar esse resultado que está aqui, que é 1.2 vezes a nossa variável, pelo 1.2 aqui. Então, cada camada eu estou multiplicando o resultado anterior por 1.2. Aí no final, só para ficar mais claro aqui, a gente vai ter 1.2 elevado a k. Da mesma forma, a gente pode ter 0.2 elevado a k. Aqui vai crescer exponencialmente o peso de acordo com o número de camadas. Aqui vai decrescer, vai ficar muito baixo exponencialmente de acordo com o número de camadas. Então, ou seja, quanto maior o k, maior a chance de exploding gradients, que a gente chama, que é justamente que você tem um gradiente muito grande, que é essa a primeira questão. E na outra você tem maior chance de vanishing gradients, que lógico você vai usar o W para a gente conseguir para fazer o gradiente. Então quanto maior a chance disso. Como que a gente pode evitar isso? Uma das formas também é ponderar pelo número de atributos. Quanto mais atributos você tiver, ou quanto, por exemplo, na primeira camada, vamos supor, se você tem 10 atributos na primeira camada, o teu valor aleatório vai ser ponderado a partir do número de atributos. Quanto maior o número de atributos, menor vai ser o meu valor aleatório aqui. Isso é muito bom, a gente chama de Xavier Initialization. Então você está inicializando com um valor de peso muito pequeno, quanto maior o número de atributos. No caso da primeira camada, e também quanto menor o número de unidades, no caso das camadas anteriores. E também, assim, dependendo da forma da função de ativação utilizada, você pode usar uma outra forma de inicialização, mas assim, a inicialização você geralmente pondera, então esse valor, essa constante aqui pode mudar dependendo da função de ativação. Então a gente tem que saber escolher, e também a escolha da função de ativação também pode fazer diminuir ou não ou piorar o vanishing gradients ou exploring gradients, e também a melhoria nas otimizações do pesos, né? Que aí a gente, dependendo da forma, pode fazer aumentar a velocidade de aprendizagem.